A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial hoje na EBD. Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando muito a gente a falar de Jesus e compartilhar sim a palavra de Deus. É claro também que você pode deixar aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participar conosco nessa ministração. Outra coisa também muito importante, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso disponível aqui no link na descrição desse vídeo. Temos também o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você na Escola Bíblica Dominical também como um recurso, uma ferramenta que pode aprimorar aí as suas aulas. Entra no nosso site para você conhecer. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus? Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Esse é o tema da aula de hoje, última aula desse trimestre aqui, lição de número 13 da classe dos juvenis. Estamos analisando agora a missão da igreja, o papel da igreja em evangelizar, em falar de Jesus, em compartilhar o reino para o mundo. Temos algumas bases bíblicas para a nossa ministração de hoje. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está aí em Marcos capítulo 16, versículo 18. Vale a pena você ler o versículo introdutório da nossa lição. E temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em alguns endereços. João capítulo 4, 35 ao 38. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 9. Vale a pena fazer essa leitura compassadamente com os nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos analisar sobre a importância da missão da igreja, do agir da igreja, do trabalhar da igreja em uma orientação bíblica. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A igreja é chamada para semear. Quando nós analisamos nesse primeiro ponto, especialmente a parábola que Jesus conta sobre o semeador, em algumas passagens bíblicas nos evangelhos, nós descobrimos uma grande ilustração. E entendemos também uma grande verdade. Que verdade é essa? Que a palavra de Deus é a semente. E é papel da igreja semear essa semente, o reino, as verdades de Deus, a mensagem de Cristo. Nós somos chamados para a grande comissão. O versículo introdutório da lição está dizendo para a gente, lá em Marcos 16, 18, que nós somos chamados para a evangelização. Quando nós lemos também Atos capítulo 1, versículo 8, entendemos que temos essa grande comissão no nosso coração. E diante disso, como igreja de Deus, somos chamados para impactar o mundo. O primeiro subtópico aqui da lição, do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto. A semente é a palavra de Deus. Lucas 18, 11, o próprio Jesus disse, contando sobre a parábola, dizendo que a semente é a palavra de Deus. Nós temos essa ferramenta em mãos e estamos vivendo em uma oportunidade, em um tempo que podemos compartilhar o evangelho, as boas novas de salvação. A nossa cultura de hoje nos leva a evangelizar, a falar de Jesus. Tiago 1,18. A Bíblia faz questão de dizer que a conversão é resultado dessa semente no coração das pessoas, do seu crescimento. É claro que essa conversão se dá pela ação e obra do Espírito Santo, através do arrependimento do coração humano a Jesus como seu Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela pode salvar, ela lapida a nossa alma também. 1 de Pedro 1,23, a palavra de Deus pode nos regenerar, nos ajudar a nascer de novo. João 8,32, está escrito que a palavra de Deus liberta porque ela é a verdade de Deus e traz essa libertação para o nosso coração. Romanos 10,7, está escrito que a palavra de Deus nos ajuda a reproduzir a nossa fé. Então a palavra de Deus ela é a semente, ela produz em nós esse crescimento e onde essa semente cai, ela produz a mensagem do reino. É por isso que precisamos entender a respeito dessa semente de Deus, que é a palavra.
E nós, seres humanos, somos os terrenos onde Deus trabalha, onde o Espírito Santo opera. Existe uma urgência tremenda em nossos dias de semear a palavra de Deus aos corações. É papel da igreja evangelizar. E aí entra aquela questão que falei na aula passada. Podemos utilizar ferramentas criativas para evangelizar, para falar de Jesus, para compartilhar a palavra de Deus aos nossos alunos. Então, nesse último momento que você tiver com eles, incentive-os a falar de Cristo, a falar das verdades do reino, da palavra de Deus. Avançando, apresente a ação do tópico 1 e vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O crescimento da igreja. Quem dá o crescimento da igreja nesse segundo ponto é o Senhor. Deixe isso claro para os teus alunos. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 da primeira carta, faz questão de dizer que quem dá o crescimento da igreja é o Senhor. Quem trabalha na igreja é o Senhor. Nós devemos agir como igreja. Então, nesse crescimento da igreja, precisamos entender o contexto bíblico, que é a boa mão do Senhor que dá o crescimento. É a vontade do Senhor que faz a igreja crescer, que faz a tua classe crescer, que faz o teu aluno ser usado. Quando nós lemos Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30, nós percebemos que quem dá o crescimento para a igreja é o Senhor. Especialmente o versículo 21 diz que a boa mão do Senhor ajudava eles na missão, ajudava a igreja no crescimento. Quando você olha, por exemplo, para o versículo 24 desse mesmo texto, você percebe que o empenho dos crentes também ajuda no crescimento. Então, nosso empenho em evangelizar, em falar de Jesus, ajuda nesse crescimento da boa obra para a glória de Deus. A oração e o jejum, conforme está escrito lá no capítulo 3, versículo 1 ao 3, também ajuda no crescimento da obra de Deus. Então, Atos demonstra para a gente esse crescimento. A ideia de integração, de puxar o novo convertido, de trazer ele para perto, ajuda a igreja a crescer. Essa igreja precisa crescer com essas marcas. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, como cristãos, precisamos ter esse contato com aquele novo convertido, para que ele então possa se fortalecer no Senhor. Atos 3:49. É muito importante também termos paixão pelas almas, amor pelos perdidos, para que eles possam ser resgatados em Jesus. Eu espero estar contribuindo com você. Apresente a ação do tópico 2 e vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Seu chamado. Como igreja, nesse terceiro ponto, precisamos entender que somos chamados para sermos discípulos. E sendo discípulos, somos chamados também para discipular, alcançar vidas. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto. O que significa fazer discípulos? Fazer discípulos é discipular, é ganhar alguém, ou seja, ensinar alguém no caminho do Senhor. Como cristãos, como igreja de Deus, temos esse papel de discipular o próximo, de falar do Evangelho, das verdades de Deus, da palavra de Deus, do sentido da igreja, do crescimento em Jesus, da riqueza do reino. Isso é discipular alguém em Jesus, ajudando essa pessoa a mudar o caráter, a crescer, a amadurecer na fé em Cristo. Esse é o nosso objetivo do discipulado, ajudar aquele que não conhece a conhecer a revelação de Deus. O segundo subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto. A importância do discipulador. O discipulador é aquele que se converteu a Jesus, amadureceu a sua fé e agora discipula novos convertidos. Esse discipulador é alguém que se entregou ao chamado de Cristo e agora está avançando, falando desse reino e desse chamado para as pessoas. Você também pode ser um discipulador, alcançando vidas para Cristo. Eu espero ter contribuído com você durante todo esse trimestre. Foi um prazer estar aqui contigo, tá? Te aguardo por aqui no nosso próximo trimestre. O segundo trimestre de 2021 já tem aula pronta aqui no canal. Te vejo lá, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Se te ajudei, marca a gente no teu Instagram. E até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.